Capítulo 91. Não me importo de cair no inferno. Irmão, vamos conversar aqui ao lado. O jovem segurou o braço de Wang Teng e parecia muito entusiasmado. Ah, certo, o que tem dentro dessa caixa retangular que você está carregando? Ele não pôde deixar de perguntar quando viu o caixão de armas atrás das costas de Wang Teng. Ah, esta é a caixa de entrega. Quer dar uma olhada no conteúdo? Perguntou Wang Teng calmamente. Não, não. O jovem balançou a cabeça como um tambor. Ele puxou Wang Teng para um canto e tirou algumas centenas de dólares do bolso. Irmão, deve ser difícil para você correr no meio da noite para se sustentar. Esta é a minha sinceridade. Eu não te perguntei nada agora, certo? Wang Teng esfregou as notas de $100 na mão e fingiu ser um amante do dinheiro. Ele assentiu e disse: Acho que você não me perguntou nada. Isso mesmo, eu não perguntei e você não respondeu. Vamos viver em paz e harmonia. O jovem assentiu com satisfação. Posso entrar agora? Perguntou Wang Teng. Vá em frente, vá em frente. O jovem acenou com a mão. Então, perguntou novamente. Ah, certo, você sabe onde nosso chefe mora? Não sei. Wang Teng balançou a cabeça. Ele mora em... Não se preocupe, eu te levo lá. O jovem pareceu um pouco preocupado, então se virou e trancou a porta. Então, ele pessoalmente conduziu Wang Teng para dentro da sede. Era tarde da noite. Não havia ninguém andando pelo local. O jovem assumiu a liderança e, logo, eles chegaram à porta. Nosso chefe mora aqui. Lembre-se, eu não perguntei nada. O jovem ainda se sentia incomodado, então lembrou Wang Teng novamente como uma mãe chata. Não se preocupe, seu chefe não vai saber de nada. Wang Teng fez uma expressão misteriosa e assentiu. Toca, toca, toca. O jovem finalmente bateu a porta. Um som foi ouvido de dentro da sala. Quem é? Chefe, sou eu, Pequeno U. Tenho uma entrega aqui para você. Pequeno U? Ah, aquele que guarda a porta. O que é? A voz lá dentro ficou desconfiada. Os passos se aproximaram e alcançaram a porta. Então, a maçaneta girou. A porta estava prestes a se abrir. No entanto, de repente, bum! Uma força enorme surgiu de dentro. A porta se partiu em pedaços e uma figura segurando uma lâmina de batalha saiu correndo. Wang Teng ficou ligeiramente chocado, mas reagiu a tempo. Ativou as runas em seu porta-armas. Clama! A espada de batalha saltou e pousou em sua mão. Wang Teng se virou e bloqueou a lâmina de batalha que estava apontada para ele. Clama! Faíscas voaram por toda parte. Os dois se separaram instantaneamente. O homem musculoso, que voou para fora da sala, olhou feio para Wang Teng. Há realmente um problema. Quem te enviou? Do outro lado, o jovem chamado Pequeno U estava chocado, olhando para as duas pessoas atordoado. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não estava aqui para enviar. Eu amo um palito de fósforo. O que você está fazendo? Esta caixa retangular não é o item de entrega? Por que uma arma pulou dela? Você está me intimidando porque eu não estudei bem? Pequeno U queria chorar. Naquele momento, ele havia se transformado em um bebezinho curioso com 1000 perguntas em seu coração. Idiota, como você ousa deixar estranhos entrarem tão facilmente? Eu cuido de você mais tarde, gritou o homem musculoso para Pequeno U. Pequeno U encolheu o pescoço de medo. Estou morto. Eu irritei o chefe. O que devo fazer? Estou tão nervoso. Por favor, ajude. Ao mesmo tempo, passos altos foram ouvidos de diferentes direções. Os outros membros do clã Punho de Ferro obviamente receberam a notícia e estavam correndo. Em poucos segundos, o lugar estava lotado de pessoas. Eu não esperava que o chefe do clã Punho de Ferro fosse um discípulo de artes marciais extremas, disse Wang Teng, surpreso. Se eu não tivesse a habilidade, como poderia estar nesta posição? Você também me surpreendeu. Você é tão jovem, mas já é tão poderoso. Você deveria ter um futuro brilhante pela frente. Que pena, você vai morrer aqui hoje. O chefe do clã Punho de Ferro estava bastante absorto em si. Começou a balançar a cabeça com pena. Olhou para Wang Teng e queria captar qualquer sinal de medo ou pânico em seu rosto. Infelizmente, não havia nada. Em tal situação, o jovem à sua frente permaneceu calmo e composto.
Não havia inquietação em seu olhar. Todos os seus homens estão aqui? Perguntou Wang Teng em voz baixa. O chefe do clã Punho de Ferro podia sentir o desprezo em sua voz indiferente. Ele estava tão zangado que sorriu. Essas pessoas são suficientes para te cortar em uma pilha de carne. Então, seu rosto ficou frio e sua expressão tornou-se sinistra. Mate-o! Os membros do clã se aglomeraram em direção a Wang Teng. Todos seguravam armas e as esmagaram contra o corpo de Wang Teng. Bum! O olhar de Wang Teng ficou frio quando a força dentro de seu corpo explodiu. Ela se dispersou ao seu redor como ondas de choque, repelindo as pessoas que atacavam na frente. Wang Teng segurou a espada de batalha e avançou contra a multidão. Naquele momento, seu coração estava excepcionalmente frio e duro. Cada golpe de sua espada era uma vida perdida. Cada soco que ele desferia quebrava os ossos de seu oponente. Sangue espirrou por toda parte, e a cena foi extremamente trágica. Ele não queria matar ninguém, mas como queriam matá-lo, decidiu se divertir matando-os. Ele mataria até que essas pessoas tivessem medo dele. Guerreiro marcial, o chefe do clã Punho de Ferro ficou pasmo de espanto e choque. Sua voz era estridente enquanto ele gritava de terror. Parecia ter visto um fantasma. Os outros membros do clã finalmente sabiam que tipo de oponente estavam enfrentando. Empalideceram de medo. Corram! Gritaram. Ele é um guerreiro marcial. Não podemos vencê-lo. Droga! Como provocamos essa figura poderosa? No final, algumas pessoas começaram a fugir em um turbilhão. Eles nem tiveram coragem de enfrentar Wang Teng. No entanto, Wang Teng estava imerso na matança. Ele era como um urso furioso investindo contra uma matilha de lobos. Ele não se importava com quem matasse. Onde quer que fosse, gritos de dor o seguiam. Do outro lado, o chefe do clã Punho de Ferro sabia que não poderia derrotar Wang Teng, então tentou fugir em meio ao caos. Wang Teng pisou no chão e todo o seu corpo disparou no ar como uma bala de canhão. Ele caiu pesadamente na frente do chefe do clã Punho de Ferro e balançou sua espada contra ele. Morra! O chefe do clã Punho de Ferro entrou em pânico. Ele ergueu a lâmina para bloquear o ataque. No instante seguinte, uma força enorme, como o peso de uma montanha, o atingiu. Sua lâmina de batalha rachou e quebrou no mesmo instante. Stuart! Ele vomitou um bocado de sangue. O chefe do clã Punho de Ferro não conseguia controlar o corpo e continuou recuando. Ele teve que dar de 6 a 7 passos para se equilibrar. Wang Teng havia demonstrado misericórdia desta vez. Quem lhe pediu para capturar Wang Chenggu? Perguntou Wang Teng. Wang Chenggu, o chefe do clã Punho de Ferro, descobriu finalmente a origem do desastre. Com medo de enfurecer Wang Teng se falasse um segundo tarde demais, ele disse apressadamente: Eu também não sei. Acho que eles vêm da capital Shira. O líder do grupo também é um guerreiro marcial. Eu não tenho capacidade de resistir. É por isso que coloquei minhas mãos em Wang Chenggu. Capital Shira. Guerreiro marcial. Wang Teng semicerrou os olhos. Eu não tinha outra escolha. Por favor, poupe minha vida, implorou o chefe do clã Punho de Ferro. Suspiro. Wang Teng respirou fundo. Quero poupar sua vida, mas meu coração não me permite. No momento seguinte, uma força de fogo jorrou. As chamas aterrorizantes envolveram o chefe do clã Punho de Ferro. Não! O chefe do clã Punho de Ferro gritou de medo. Mas logo, seus gritos foram substituídos por gritos de agonia. Ah, por favor, tenha misericórdia. A expressão de Wang Teng permaneceu indiferente. Ele não demonstrou nenhuma emoção em seu rosto enquanto observava o chefe sendo engolido pelas chamas. Neste instante, sua crueldade foi exibida descaradamente. Ele nunca foi de coração mole com seus inimigos. Chefe, está morto. O grupo de membros do clã que queria lutar com Wang Teng até a morte engoliu em seco ao ver a cena. Sentiram os lábios ressecarem. Um arrepio percorreu todo o corpo. Wang Teng se virou e examinou a multidão. Num instante, avançou entre eles e iniciou seu massacre. Não deixem chance de recuperação. Ah, corram logo. Essa pessoa é louca. Ele quer matar todos nós, gritou alguém estridentemente. A voz aterrorizada ecoou por toda a sede do clã Punho de Ferro. Diabo, você é um demônio. Não me mate, não me mate.
Acabei de entrar para o clã. Nunca matei ninguém. Diabo, você irá para o inferno mais cedo ou mais tarde. Estaremos esperando por você lá embaixo. Nesse momento, Wang Teng se transformou em um demônio e destruiu tudo em seu caminho. Ele mataria qualquer um que representasse uma ameaça à sua família. Normalmente, ele poderia rir e brincar. Mas não seria tão bondoso assim naquele momento. Para permitir que minha família viva sob o sol, não me importo em cair no inferno. Capítulo 92. Pai, a mãe está pedindo para você ir jantar em casa. O que está acontecendo? Wang Shenggu estava preso em um quarto. Ele podia ouvir vagamente a comoção lá fora, mas não conseguia entender os detalhes exatos. Ai, como eles estão? Ele não conseguia parar de pensar em Li Xiumei e Wang Teng. Eles devem estar morrendo de preocupação. Como essas pessoas me encontraram? Não há rancores entre nós, então é impossível que me façam de aquele que leva a culpa no lugar de outro sem motivo. Wang Shenggu ponderou sobre a causa e as consequências, mas não conseguiu encontrar nenhum motivo. Ele tinha visto o documento. Se assinasse seu nome nele, todo o grupo Xinteng, incluindo a família Wang, sofreria terrivelmente. Espere, a família Wang. O alvo deles é a família Wang? Um arrepio percorreu seu corpo ao pensar nessa possibilidade. Eles estão cortando o chão sob nossos pés. Eles querem destruir toda a família Wang. A princípio, ele não queria implicar a esposa e o filho. No entanto, após organizar os pensamentos, havia ainda mais motivos para não assinar o documento. No momento em que pensava nisso, de repente ouviu a porta se abrindo. Seus olhos estavam cobertos por um pano preto, então ele não conseguia ver quem entrava. Só conseguiu levantar a cabeça e se virar na direção da porta. Pai, a mamãe está pedindo para você ir jantar em casa. Uma voz familiar chegou aos ouvidos de Wang Shenggu. Pequeno Teng. Wang Shenggu achou que sua audição estava ficando descontrolada. No entanto, aquele tom brincalhão realmente soava como o de seu filho. Um segundo depois, o pano preto foi removido. Ele viu finalmente a pessoa que veio. Era mesmo Wang Teng. Filho, o que você está fazendo aqui? Wang Shenggu ficou atordoado. Se eu não tivesse vindo, você poderia ter ficado preso aqui sabe-se lá quanto tempo, respondeu Wang Teng, impotente. Ele cortou as cordas que prendiam Wang Shenggu e o ajudou a se levantar. Tudo bem, vamos para casa. Mamãe deve estar preocupada. Quando Wang Shenggu se levantou e tentou andar, cambaleou. Estava amarrado há muito tempo, então suas pernas estavam dormentes. Wang Teng o segurou apressadamente. Ao mesmo tempo, não se esqueceu de provocar o pai. Pai, você não chegou aos 50, mas suas pernas já estão fora de forma. Besteira, seu pai é muito saudável. Eu não vou ofegar nem se subir 10 lances de escada, rebateu Wang Shenggu furiosamente. Você está realmente livre. Por que está subindo as escadas quando pode pegar o elevador? Reclamou Wang Teng. Wang Shenggu ficou sem palavras. Ele sentia que sua inteligência cairia drasticamente sempre que falasse com aquele pirralho. Você não me contou como entrou? Eles concordaram em me deixar ir? Você prometeu alguma coisa a eles? Wang Shenggu ficou imediatamente ansioso ao pensar no documento. Pediram para você assinar um documento? Você nunca deve assinar. É uma armadilha enorme. Se cairmos lá dentro, nossa família Wang estará condenada. Não se preocupe. Eu não sou tão estúpido. É muito fácil conversar com as pessoas do clã Punho de Ferro. Eu compartilhei a verdade e argumentei com elas. Também conversei com elas sobre a vida e ambições. Foi preciso muito esforço até que finalmente reconhecessem seus erros e concordassem em deixá-lo ir. Wang Teng disse bobagens. Você está brincando comigo? A expressão de Wang Shenggu ficou estranha. Compartilhar a verdade? Argumentar com eles? Falar sobre a vida e ambições? Você consegue argumentar com o clã Punho de Ferro? Eles são tão livres a ponto de conversarem sobre a vida e ambições com você? Wang Shenggu de repente sentiu vontade de bater nele. Você está tentando me enganar? Você acha que eu sou estúpido? Por que você acha que eles deixaram você ir? Wang Teng retrucou. Então, ele saiu da sala com Wang Shenggu. Ele evitou propositalmente as áreas com cadáveres. Ele até havia trocado de roupa antes de encontrar Wang Shenggu.
Logo, ele tira o Wang Chenggu do clã Punho de Ferro. Wang Chenggu não conseguiu arrancar nada da boca de Wang Teng. No final, ele se virou e olhou curiosamente para o clã Punho de Ferro. Estava tão quieto que ele se sentiu inquieto. Os dois encontraram Wang Yanan. Tio, Wang Yanan deu um suspiro de alívio ao vê-los. Ao mesmo tempo, ela teve uma nova compreensão da capacidade de Wang Teng. Ele havia entrado na Toca do Tigre, o clã Punho de Ferro, sozinho e saído ileso. Ele até trouxe seu pai de volta em segurança. Isso não era algo que pessoas comuns poderiam fazer. Yanan, desculpe incomodá-lo para vir aqui. Wang Chenggu agradeceu a Wang Yanan. Tio, não precisa ser educado comigo. Somos uma família. Wang Yanan sorriu e disse. O homem que os acompanhava ainda estava em choque. O filho do Sr. Wang é um diamante bruto. Olhando para o clã Punho de Ferro, anormalmente silencioso, sua cabeça ficou dormente. Wang Teng havia entrado havia menos de meia hora. Como aquelas pessoas poderiam concordar em deixar Wang Chenggu ir em tão pouco tempo? Poderia ser. Ele pensou em uma possibilidade. Ele olhou secretamente para Wang Teng com os cabelos em pé. Suspiro. Sr. Wang, devemos descansar na cidade de Jiang esta noite ou voltar para Dongai? Perguntou o homem. Vamos voltar para Dongai. Wang Chenggu estava ansioso para voltar, então respondeu sem hesitar. O outro lado assentiu. Ele dirigiu o carro até a rodovia e acelerou de volta para Dongai. Eles só retornaram a Dongai às 6 da manhã. O carro parou em frente ao distrito de vilas de Furrua. Wang Teng e Wang Chenggu desceram do carro. Tio, eu voltarei primeiro. Posso avisar o avô também, caso ele esteja preocupado. Wang Yanan abaixou o vidro do carro e disse. Tudo bem, não vou mais te atrapalhar. Você teve um longo dia. Volte e descanse bem. Wang Chenggu assentiu. Wang Yanan também assentiu em resposta. Ela então acenou para Wang Teng. Primo, eu vou embora primeiro. Vamos nos encontrar quando estivermos livres. Nossas famílias precisam se conhecer. Melhor, certo, irmã mais velha. Boa viagem. Wang Teng sorriu e assentiu. Wang Yanan estava certo sobre uma coisa. Eles eram parentes. O sangue era mais forte que a água. Em sua vida passada, seus parentes discutiam entre si, mas em tempos de crise, por exemplo, quando a família Wang entrou em colapso, eles ainda se ajudavam. Isso era algo que estranhos não podiam fazer. Wang Chenggu ficou surpreso com a atitude de Wang Yanan em relação a Wang Teng. No passado, Wang Yanan tratava Wang Teng com desdém. Afinal, ela era a filha favorita de Deus, excepcional em todas as áreas. Wang Teng era diferente. Ele era inútil e brincalhão, então não conseguia se misturar ao pequeno círculo deles. Mas, agora, Wang Yanan era excepcionalmente gentil com Wang Teng. Essa atitude deixou Wang Chenggu aliviado e satisfeito. Depois que Wang Yanan foi embora, Wang Chenggu e Wang Teng foram para casa. Li Xiumei não dormiu a noite toda. Ela estava esperando no sofá da sala de estar, com o rosto cheio de preocupação e agitação. Tia Li não ir para casa também. Ela fez companhia a Li Xiumei caso se sentisse sozinha. Ela notou Wang Teng e seu pai instantaneamente quando eles abriram a porta e entraram. Ela chorou alegremente. Senhora, o Sr. Wang e o jovem mestre Wang voltaram. O quê? Li Xiumei levantou a cabeça. No instante em que viu Wang Chenggu, lágrimas quase jorraram de seus olhos. Wang Chenggu caminhou até ela e abraçou Li Xiumei. Ele deu um tapinha gentil em suas costas. Voltei. Me desculpe por fazer você se preocupar. Tio mãe, pai, parem com essa demonstração pública de afeto. Meus arrepios estão caindo por todo o chão. Wang Teng bocejou e revirou os olhos. Li Xiumei lutou para se livrar dos braços de Wang Chenggu com o rosto vermelho. Pirralho estúpido. Wang Chenggu olhou feio para Wang Teng. Senhor Wang, sente-se. Vou fazer alguma comida, disse tia Shen sorrindo. Capítulo 93. Eu sou um talentoso. Em casa, a tia Shen terminou de preparar o café da manhã. Wang Teng e sua família sentaram-se e tomaram café da manhã juntos. O quê? Nosso filho é um guerreiro marcial?
Wang Chenggu quase cuspiu a comida da boca, como se tivesse ouvido uma notícia chocante. Ele encarou Li Xiumei com espanto. Se você não acredita em mim, pode perguntar ao seu filho, disse Li Xiumei. Filho, sua mãe está mentindo para mim, certo? Wang Chenggu encarou Wang Teng sem piscar. Wang Teng não disse nada. Ele apenas estendeu o dedo, e um fio de fogo da força apareceu na ponta. A chama queimava silenciosamente no ar, um espetáculo para os três. Wang Chenggu ficou chocado. Força! Você realmente é um guerreiro marcial. Mas como você se tornou um guerreiro marcial? Faz apenas alguns dias que você começou a praticar artes marciais. Ele ainda estava incrédulo. O principal era o curto tempo de treinamento de Wang Teng. Todos sabiam que as artes marciais eram um caminho árduo. Ainda era administrável nos estágios de discípulo marcial, mas muitas pessoas não conseguiam ultrapassar o limiar para se tornarem guerreiros marciais. Agora, Wang Teng já havia dado esse passo. Esse salto foi um pouco rápido demais, no entanto. Você está nos dizendo que os obstáculos são falsos? Wang Chenggu de repente se lembrou do silencioso clã Punho de Ferro. Essa criança. Não importa, ele já se tornou um guerreiro marcial, então não posso julgar suas ações como as de uma pessoa normal. Além disso, essas pessoas também eram más. Você acreditaria em mim se eu dissesse que conheci um velho que relutantemente me aceitou como seu discípulo porque percebeu que sou extremamente talentoso em artes marciais? Ele me transmitiu uma habilidade formidável. Foi assim que melhorei tão rápido. Wang Teng comeu e fumou ao mesmo tempo. Essa criança está falando bobagens de novo. Li Xiumei revirou os olhos para ele. Wang Chenggu também ficou sem palavras. Ele obviamente não acreditava no filho. Só há uma explicação então. Sou extremamente talentoso, disse Wang Teng, impotente. De fato, meu filho é um gênio. Como esperado do meu filho, Wang Chenggu assentiu com uma expressão orgulhosa. O que você quer dizer com o seu filho? Ele não saiu do meu ventre? Li Xiumei se recusou a admitir a derrota. Ela olhou feio para o marido e continuou. Sem minha linhagem excepcional, como a família Wang pode ter um filho tão talentoso? Wang Teng olhou para o casal enquanto eles se gabavam de suas linhagens excepcionais. Eles até citaram seus ancestrais como exemplos. Um disse que sua família Li havia preparado um oficial poderoso no passado, enquanto o outro argumentou que sua família Wang tinha um ancestral general incrível. Ninguém sabia se eles estavam falando a verdade, mas Wang Teng sentiu que o sistema definitivamente ficaria infeliz. Você leva todo o crédito. O que eu sou? MPB. O café da manhã foi animado. Li Xiumei aproveitou a oportunidade para contar a Wang Chenggu o que aconteceu na empresa nos últimos dias. Bao Zeqin, aquele covarde. Ele nem ousa fazer um som na minha frente. No entanto, no momento em que algo aconteceu comigo, ele pulou como um sapo e causou problemas. Parece que tenho que acertar as contas com ele de uma vez por todas. Wang Chenggu não era fácil de intimidar. Desta vez, ele estava realmente irritado com aquelas pessoas, então alguma agitação na empresa era de se esperar. Jia Guiren também. Eu o tratei tão bem. Eu o promovi e lhe dei ações, mas ele estava ajudando os outros por baixo do pano para destruir nossa empresa. Aquele sujeito ingrato. Quando ele falou sobre Jia Guiren, Wang Chenggu ficou ainda mais furioso. A sensação de ser traído era sufocante e desconfortável. Era como se algo estivesse pressionando seu coração. Esqueça. Não fique muito bravo. Pelo menos nosso filho conseguiu salvar a situação. Você não sabe o quanto todos estavam assustados naquela época. Eles nem ousaram dar um pio. Além disso, desta vez, também temos vantagens. Podemos ver a verdadeira natureza deles e saber quem é confiável e quem não é, disse Li Xiumei. Você tem razão. Esta é uma boa chance de limpar as pessoas na empresa. Eles trouxeram muitos parentes ao longo dos anos, então os funcionários são diversos e desorganizados. Podemos expulsar os inúteis e trazer sangue novo. Wang Chenggu concordou com a cabeça. Eles conversaram casualmente por algum tempo antes de voltarem a descansar. Wang Chenggu e Li Xiumei não dormiam direito há muitos dias, então estavam exaustos. Se não descansassem logo, seus corpos entrariam em colapso. Ao meio-dia, Wang Teng acordou.
Deitou-se na cama e se sentiu um pouco distraído. Suspiro. Ele não pôde deixar de suspirar longamente. Tantas coisas aconteceram recentemente, uma após a outra. Ele não tinha tempo nem para descansar e experimentar a alegria de adquirir atributos despreocupadamente. Ele desceu da cama e abriu as cortinas. A luz do sol brilhava no quarto. Era um pouco ofuscante. Ele semicerrou os olhos inconscientemente. Falando em atributos, quando ele matou os membros do clã Punho de Ferro, ele havia adquirido muitos atributos. Espírito *3 Iluminação *1,5 Agora, sua iluminação havia atingido 98,5, e seu espírito estava em 95. Ambos estavam perto de 100. Wong Teng de repente se sentiu animado. Que mudanças ocorreriam quando esses dois atributos chegassem a 100? Quanto ao resto, eram principalmente atributos de força e velocidade. Afinal, essas pessoas eram apenas discípulos marciais. A maioria deles usava habilidades de lâmina, habilidades de espada, habilidades de punho e outras técnicas básicas de batalha. Wong Teng já havia atingido o pico para essas habilidades, então nenhum atributo relacionado cairia mais. Mas havia uma coisa que surpreendeu Wong Teng. Matar pessoas também daria atributos em branco. Atributo em branco *8 Esses eram os atributos em branco que os membros do clã Punho de Ferro haviam contribuído com suas mortes. Era pouco, mas Wong Teng ainda apreciava. Todos eles são boas pessoas. Ele tinha 35 atributos em branco agora. Ele contemplou por um momento e decidiu salvá-los. Desde que eu era jovem, meus professores nos ensinaram o bom hábito de economizar. Quanto ao seu espírito e iluminação, ele podia ir ao hospital psiquiátrico e à academia de artes marciais para reúni-los. Ele só precisava de alguns pontos para chegar a 100. Não era tão difícil. Ele examinou o painel de atributos novamente antes de descer as escadas. Li Xiumei e Wang Chenggu já haviam acordado. Pai, mãe, por que vocês estão acordados? Por que não dormem mais? Perguntou Wang Teng. Estamos ficando velhos, então não podemos dormir muito tempo, respondeu Wang Chenggu. Velhos, Wang Teng ergueu as sobrancelhas e os provocou. Saiam, isso mesmo, sua mãe ainda é jovem, disse Li Xiumei enquanto saía da cozinha com a louça. Estou falando do papai. Mãe, você tem 18 anos para sempre. Wang Teng a lisonjeou. Você usou a palavra, velha, tão suavemente. Eu não acredito em você. Li Xiumei olhou para ele com o canto dos olhos. Wang Teng ficou sem palavras. Ele estava acostumado a chamá-las assim, mas sua mãe ainda encontrava falhas em suas palavras. Como esperado, as mulheres eram todas tacanhas. Elas não podiam se dar ao luxo de provocá-las. Wang Chenggu riu secretamente. Ah, certo, o resultado do seu exame de artes marciais deve ter saído, certo? Ele de repente se lembrou disso e perguntou a Wang Teng. A princípio, ele não tinha esperança, mas Wang Teng de repente se tornou um guerreiro marcial. Nesse caso, o exame de artes marciais era moleza para ele. Se ele não fosse o melhor na avaliação, não conseguiria explicar a habilidade de seu guerreiro marcial. O melhor aluno. Não importava o quão bem-sucedido ele fosse como empresário, alcançar o primeiro lugar na coorte ainda era algo que traria glória para sua família e ancestrais. Deve sair hoje. Wang Teng quase se esqueceu disso. O que você quer dizer com deveria? Se não tem certeza, apresse-se e ligue para o seu diretor. Wang Chenggu ficou sem palavras. Tudo bem, vou ligar e perguntar para minha colega de classe. Ele ligou para Lin Shuhan e perguntou as horas. Ele confirmou que os resultados sairiam ao meio-dia. Ele olhou para o relógio pendurado na parede. Eram 11h48 da manhã. Ainda faltavam 12 minutos. Wang Chenggu e Li Xiumei só podiam esperar ansiosamente. Em chinês, uma maneira de chamar mãe é velha. É assim que Wang Teng chama sua mãe. Capítulo 94. Pego e cortado em pedaços para pesquisa na sala de estar. Filho, chegou a hora. Apresse-se e digite seu número de identidade de exame. Wang Chenggu continuou olhando para o relógio por um longo tempo. No instante em que o ponteiro dos segundos marcou meio-dia, ele insistiu com Wang Teng. Pai, há necessidade de ficar tão ansioso? Wang Teng não sabia o que dizer.
Havia um laptop à sua frente, e a página de login já estava aberta na tela. Tudo o que restava era digitar o número de identidade de exame. Ei, vá para o lado. Eu faço isso. Li Xiumei estava ainda mais impaciente do que Wang Chenggu. Ela empurrou o Wang Teng para longe e pegou seu cartão de identidade para digitar o número. Após verificar as informações, ela clicou no botão de envio. Idioma: 136 Matemática, 141 Inglês, 143 Inspeção de nível, Discípulo marcial extremo, Guerreiro marcial de nível Soldado de uma estrela, Real, Artes marciais escritas, 145, de 150. Avaliação de combate real, 100 mais 20, de 100. Quando viram as informações na tela, Wang Chenggu e Li Xiumei não conseguiram falar por um longo tempo. Então, Li Xiumei desconectou e conectou novamente. Desta vez, ela verificou novamente o número de identidade de Wang Teng e se certificou de que era o mesmo antes de clicar no botão de envio. Os resultados não mudaram. Wang Chenggu e Li Xiumei trocaram olhares um com o outro. No final, Wang Chenggu disse: "Faça login novamente. Eu farei isso desta vez." Li Xiumei passou o cartão de identidade para ele e se afastou do assento. Ela permitiu que Wang Chenggu operasse o laptop. Wang Teng. Os dois se conectaram 3 vezes, mas o resultado de Wang Teng não mudou em nada. Os números continuaram os mesmos de antes. Já chega. Eu sou mesmo seu filho biológico? Só tirei uma nota um pouco melhor, mas vocês não acreditam em mim. Wang Teng revirou os olhos ao ver que eles ainda estavam na mesma. Ele os encarou com uma expressão de: "Estou extremamente magoado." Wang Chenggu e Li Xiumei sorriram sem jeito. De repente, sentiram que tinham exagerado um pouco. "Filho, você não pode nos culpar. Seus resultados são difíceis de decifrar", exclamou Wang Chenggu. "Além disso, como você conseguiu tirar uma nota tão boa? Nunca vi você estudando. Diga-me, você viu as questões da prova antes?" Li Xiumei se inclinou para a frente e perguntou misteriosamente: "Sério? Será que vou conseguir saber as questões do vestibular tão facilmente?" Wang Teng se sentiu impotente. Ele já havia previsto isso, então só pôde explicar pacientemente: "Depois que comecei a praticar artes marciais, especialmente depois que me tornei um guerreiro marcial, senti que meu cérebro começou a funcionar cada vez melhor e minha memória melhorou. Sou capaz de memorizar qualquer informação após lê-la algumas vezes. Meu cérebro gira furiosamente agora. Este é um dos meus segredos. Não conte a ninguém. Se eu for pego e cortado em pedaços para pesquisa, você perderá um filho gênio." Ele propositalmente soou mais sério. Porque esperava que seus pais cooperassem com ele e o ajudassem a mentir para estranhos. "PDT, o que você quer dizer com ser cortado para pesquisa?" "Você adora falar bobagens", disse Li Xiumei com raiva. "Acho que já ouvi falar de uma situação como a sua antes." Seu cérebro começou a ficar mais claro, provavelmente devido ao aumento do poder espiritual. "Ah, sim, a filha de alguém participou do exame de artes marciais há 2 anos e surpreendeu a multidão com seus resultados inesperados." Wang Chenggu pensou por um momento antes de tocar o queixo e abrir a boca. "Poder espiritual?" Wang Teng repetiu as palavras. Ele se perguntou se o poder espiritual tinha algo a ver com o espírito. "Isso parece um pouco duvidoso e mágico. Não entendo os detalhes, mas ouvi dizer que existem pouquíssimas pessoas que nascem com poder espiritual. Todas têm talentos especiais", disse Wang Chenggu, confiante. Parecia que ele só tinha ouvido rumores sobre isso. "Isso significa que a condição do nosso filho não é um grande segredo. Ele pode até ser o talento especial que você mencionou." Li Xiumei deu um suspiro de alívio. "Isso mesmo. No entanto, antes de apurarmos os fatos, não vamos anunciar isso a todos. Deixe o pequeno Teng cuidar dele sozinho", disse Wang Chenggu. Li Xiumei assentiu. Ela olhou para os resultados na tela e sorriu incontrolavelmente. "A habilidade do nosso filho provavelmente assustará muita gente. Haha, eles deveriam estar com medo. Vou mostrar a todos que meu filho não é pior do que ninguém. Ele é ainda mais extraordinário do que os autoproclamados gênios por aí." Wang Chenggu sentiu-se aliviado e excepcionalmente orgulhoso. No entanto, ele não perdeu a calma. Ele continuou:
Mas, precisamos dizer aos outros que nosso pequeno Teng é muito trabalhador em casa. Assim, não soará tão surpreendente. Isso mesmo. Se ele for muito extraordinário, ele pode ser capturado e cortado em pedaços para a pesquisa. Seu cérebro começou finalmente a girar mais rápido. Seria um desperdício se fosse cortado. Li Xiumei assentiu em concordância enquanto esfregava a cabeça de Wang Teng. Wang Teng. Essa sensação não era boa. No entanto, seus pais o ignoraram e continuaram elogiando os resultados na tela do laptop. Eles não se cansavam disso. Filho, o que há de errado com o resultado da sua inspeção de nível e sua avaliação de combate real? Wang Chenggu perguntou curioso. Durante a inspeção de nível, eu apenas demonstrei o poder de um discípulo marcial extremo, mas durante a avaliação de combate real, eu liberei minha verdadeira habilidade como guerreiro marcial. O governador Jiang viu, então pode ser por isso que eles adicionaram um colchete atrás do resultado, explicou Wang Teng. Você ao menos conheceu o governador Jiang? Wang Chenggu ficou pasmo. Isso mesmo. Meu Deus, seu rosto é ainda maior que o do seu pai. Eu nunca vi o governador Jiang antes, lamentou Wang Chenggu com inveja. Velho Wang, o seu é muito baixo. Deixe-me levá-lo para ver o mundo quando eu estiver livre. Wang Teng deu um tapinha no ombro de Wang Chenggu como um ancião. Sai de cima de mim, seu pirralho. Por que você está rindo do seu pai? Wang Chenggu deu um tapa na mão dele com raiva. Então, ele continuou perguntando, e quanto ao seu resultado da avaliação de combate real? A pontuação total é 100, mas você ganhou 20 pontos a mais. Wang Teng tocou o queixo. Ele imaginou, talvez tenham adicionado pontos extras porque eu matei uma fera estelar. Na verdade, ele também não tinha certeza. Fera estelar! Exclamaram Wang Chenggu e Li Xiumei. Por que há uma fera estelar durante a avaliação de combate? Um acidente. Wang Teng deu um sorriso sem graça e contou toda a história. Meu Deus, parece que muitos candidatos morreram. Eu não esperava que a avaliação de combate fosse tão perigosa. Você se machucou? Li Xiumei estava preocupada quando terminou de ouvir Wang Teng. Estou bem. Olhe para mim. Foi apenas um acidente. Nos últimos anos, os candidatos só se machucaram. Ninguém morreu. Wang Teng consolou a mãe apressadamente. Que bom, Wang Chenggu interrompeu de lado. Nesse momento, o telefone de Wang Teng tocou. Era uma ligação de Lin Shuhan. Ele atendeu. Olá, monitor da turma. Como foi seu resultado? Wang Teng, eu passei. Na verdade, tirei 80 na minha avaliação de combate. 80 pontos. Sabia que tirei 80? A voz de Lin Shuhan do outro lado da linha estava cheia de entusiasmo. Esta foi a primeira vez que Wang Teng a viu perder a compostura. Wang Teng também ficou atordoado. Lin Shuhan só conseguiu matar 5 bestas mutantes, e 4 delas eram de nível baixo. Apenas uma era uma besta mutante de nível médio. Além disso, ela não confiou em sua habilidade para matá-las. Seu método poderia ser considerado um pouco intrigante. Mas ela conseguiu alcançar bons resultados. Parecia que esse resultado não se baseava apenas no número de bestas mutantes que alguém matava. Havia também outros elementos envolvidos. Capítulo 95. PDT, sem vergonha. Wang Teng também ficou feliz por Lin Shuhan. Entrar no curso de artes marciais era seu objetivo. Com seus pontos, ela certamente entraria em uma boa universidade. E as suas outras matérias? Perguntou Wang Teng. Língua 138, Matemática 143, Inglês 146, Artes Marciais Escrita 148. Meu Deus, você deve estar colando. Wang Teng ficou sinceramente surpreso. Os resultados de Lin Shuhan foram ainda melhores que os dele. Ele não se esforçou totalmente, mas colou. No entanto, Lin Shuhan poderia estar no mesmo nível de um trapaceiro como ele. Se ela não era um inseto, o que era? Por outro lado, Lin Shuhan ficou instantaneamente sem palavras. Mas ela percebeu que Wang Teng estava impressionado com seus resultados. Ela não pôde deixar de se sentir um pouco orgulhosa. Embora você seja poderoso, os resultados das minhas provas gerais são muito melhores que os seus. Ela perguntou. E você? Quanto você tirou? Língua 136, Matemática 141, Inglês 143,
Artes Marciais Escritas 145. O queixo de Lin Chuhan caiu quando Wang Teng lhe contou os resultados da prova, um por um. Após algum tempo, ela finalmente disse: "Você é o trapaceiro." A princípio, ela pensou que conseguiria vencê-lo com os resultados gerais da prova, já que a diferença entre as habilidades deles era muito grande. Dessa forma, ela poderia recuperar algum terreno. No final, foi ela quem pensou demais. Esse resultado não fazia sentido. Wang Teng conseguia imaginar a expressão de espanto de Lin Chuhan. Ele riu incontrolavelmente. "Como você fez suas provas?" Não estou desconfiando de você. Eu só acho que você nunca estuda normalmente, então como consegue tirar uma nota tão boa na prova? Perguntou Lin Chuhan. "É simples. Eu sou um gênio", respondeu Wang Teng descaradamente. "Genialidade não é suficiente para descrever você. Você é um monstro", reclamou Lin Chuhan. "Vou considerar isso um elogio." "Ah, certo. Qual é a sua nota na avaliação de combate real?" "Deve ser muito alta, certo?" perguntou Lin Chuhan, curioso novamente. "Nota máxima. De fato, você é um monstro. Você consegue tirar nota máxima na avaliação de combate real." "Wang Teng, você me surpreende", exclamou Lin Chuhan. "Com 20 pontos a mais", continuou Wang Teng. Lin Chuhan não sabia mais o que dizer. Suas palavras ficaram presas na garganta por um longo tempo antes de saírem de sua boca. Ela perguntou: "Que diabos são pontos adicionais? E você tirou 20. UFF, não tem jeito. Não consigo esconder o quão excepcional eu sou. O examinador teve que me dar 20 pontos adicionais", disse Wang Teng em um tom desamparado. Lin Chuhan tinha muito respeito pela falta de vergonha de Wang Teng. A pele de pessoas normais não podia ser tão grossa. "PDT, você é tão casca grossa." Lin Chuhan desligou a ligação, frustrada. Quando viu os resultados, por algum motivo, quis compartilhar sua alegria com Wang Teng. No entanto, após compartilhar sua alegria, tudo o que recebeu foi uma cesta de frustração e estímulo. Esse sujeito era irritante. No momento em que Wang Teng desligou o telefone, ele tocou novamente. Desta vez, era Yang Jian. "Hahaha, Wang Teng, adivinha quanto eu marquei na minha avaliação de combate real?" No momento em que atendeu a ligação, a risada de pato de Yang Jian veio do outro lado da linha. 65. Wang Teng escolheu um número casualmente. Como você sabia?" A risada de Yang Jian parou abruptamente. Ele parecia ter visto um fantasma. Wang Teng também não esperava ganhar na loteria. Ele estava apenas dando um palpite casual. "O que há de tão bom em marcar 65 pontos? Por que você tem que rir tão alegremente?" Wang Teng fingiu olhá-lo de cima a baixo. "Porra, Wang Teng, quem usa sabe onde o sapato aperta. Estou encantado com minhas notas. Pelo menos consigo entrar no curso de artes marciais." Yang Jian estava bastante satisfeito com sua nota. Ele continuou: "Como está sua avaliação?" Quando Wang Teng listou sua nota, a outra parte ficou em silêncio. "Chefe, você é impressionante. Preciso ir. Bip, bip, bip." Ele desligou a ligação imediatamente. Yang Jian estava muito satisfeito com seus resultados, mas comparações eram sempre assustadoras. Sempre que havia uma comparação, alguém se machucava. O dano que o resultado de Wang Teng causou a ele podia ser calculado em toneladas. A primeira pessoa a ligar era uma aluna? No momento em que Wang Teng desligou, Li Xiumei, que estava sentado no sofá, inclinou-se e perguntou de forma ambígua. Wang Teng levou um susto. Ele deu um tapinha no peito e disse com culpa: "É meu colega de mesa. É aquela que seu pai pediu para o Sr. Fan arranjar para você? Qual é o nome dela?" Lin alguma coisa. Ela é muito bonita e extraordinária." Os olhos de Li Xiumei brilharam instantaneamente. Wang Chenggu olhou para ela também. A expressão em seu rosto era a mesma de Li Xiumei. Wang Teng sabia que algo ruim estava prestes a acontecer. Ele se esqueceu de que seus pais sabiam que Lin Chuhan era sua companheira de mesa. No final, ele só conseguiu reunir coragem e responder: "O nome dela é Lin Chuhan." "Ah, certo, Lin Chuhan. O nome dela também parece bonito." Li Xiumei elogiou. Então, ela riu e disse:
Filho, parece que seu relacionamento com ela não é ruim. Mãe, o que você está pensando? Somos companheiros de mesa há tanto tempo. É normal termos um bom relacionamento, explicou Wang Teng. Eu entendo. É bom que seu relacionamento com ela seja bom. Convide-a para vir brincar conosco algum dia. Mamãe vai fazer uma comida gostosa para vocês. Li Xiumei não continuou a sondar. No entanto, a expressão em seu rosto deixou Wang Teng entorpecido. Ele sentiu que sua mãe estava tramando algo. Wang Teng imediatamente ligou sua vigilância. Nesse momento, seu telefone tocou novamente. Depois disso, Bai Wei, Xu Jie e seus outros amigos ligaram para ele para perguntar sobre seus resultados, um após o outro. Quando souberam que ele havia conseguido entrar em uma universidade de artes marciais de ponta, o parabenizaram. Decidiram encontrar um momento para sair e comemorar. Wang Teng concordou prontamente. Após alguns telefonemas, Wang Teng soltou um suspiro profundo. Seu exame terminou, então você deve sair e encontrar seus amigos adequadamente. Mas o mais importante que você precisa fazer é considerar para qual universidade deseja se inscrever. Com seus resultados, você poderá entrar na primeira universidade, se inscrever, disse Wang Shenggu. Ainda não pensei em qual universidade quero cursar. Na verdade, nossa Universidade Donghai é a terceira melhor do país. É uma boa escolha também, e é mais perto de casa, disse Wang Teng. Você já considerou academias militares? Wang Shenggu assentiu e continuou perguntando. Há muitas restrições nas academias militares. Não sei se é adequado para mim. Wang Teng hesitou um pouco. Enquanto os dois conversavam, a campainha tocou. Eu abro a porta. Li Xiumei se levantou e caminhou até a porta principal. Ao abri-la, foi surpreendida pelos visitantes. Diretora Yu, Sr. Fan, por que vocês estão aqui? Hahaha, o melhor aluno do exame de artes marciais é da nossa escola, então estou aqui para parabenizá-los, disse a diretora Yu, sorrindo. Melhor aluno do exame de artes marciais? Nosso pequeno Teng é o melhor aluno do exame de artes marciais? Li Xiumei ficou surpresa e exultante ao ouvir a notícia. Wang Shenggu levantou-se apressadamente e deu-lhes as boas-vindas. Diretor Yu, Sr. Fan, entrem. Entrem, por favor. Haha, viemos sem avisar. Desculpem-me por incomodá-los. O diretor Yu e o Sr. Fan entraram. Havia um grupo de líderes escolares atrás deles. A escala era tão grande que as pessoas poderiam pensar que estavam ali para causar confusão. Diretor Yu, Sr. Fan, Wang Teng levantou-se e cumprimentou-os. Pequeno Teng, vá buscar as minhas folhas de chá do terceiro andar do armário da cozinha, disse Wang Shenggu ao Wang Teng enquanto chamava os líderes para se sentarem. Senhor Wang, o senhor tem um bom filho. O diretor Yu elogiou Wang Teng, que ia à cozinha recolher as folhas de chá, com um enorme sorriso no rosto. Capítulo 96. Pedra de gelo escuro. O chá foi servido logo. Wang Shenggu e os líderes da escola conversavam casualmente uns com os outros enquanto Wang Teng sentava-se ao lado com uma expressão entediada. A atmosfera era muito animada. O diretor Yu e os outros líderes não colocaram suas expressões severas e ferozes desta vez. Em vez disso, todos estavam sorrindo amigavelmente e lançando todos os tipos de elogios a Wang Teng como se fossem livres, o que eles eram. Incomparavelmente talentoso, aparência digna, futuro promissor. Eles o elogiavam de todas as maneiras. Era incrível como eles conseguiam inventar tantas frases. Eles eram realmente bem educados. Após conversar sobre coisas não relacionadas por algum tempo, o diretor Yu se virou e disse a Wang Teng: Wang Teng, você já decidiu para qual universidade quer se inscrever? Estávamos discutindo isso há pouco. Wang Shenggu sorriu e disse: Eu ainda não tomei minha decisão. Wang Teng balançou a cabeça. Você pode pensar com calma. Com seus resultados, você pode escolher qualquer escola do país de qualquer maneira. Se houver algo que você não entenda, pode perguntar aos professores da escola. Eles estão no setor educacional há muitos anos, então têm experiência em se candidatar a universidades, disse o diretor Yu gentilmente. Ok, eu vou. Obrigado, diretor, respondeu Wang Teng. Ah, certo, você ainda se lembra das recompensas que mencionei da outra vez?
O diretor Yu sorriu e perguntou. Wong Teng imediatamente se animou. Ele riu baixinho e respondeu. Claro. Seu pirralho. O diretor Yu apontou para ele e riu. Então, pegou alguns itens e os colocou sobre a mesa. Deu uma olhada. São todos para você. Os itens estavam dispostos em uma única fileira sobre a mesa. Havia uma pequena bolsa de barbante preta. Uma pequena garrafa de jade. E, finalmente, uma caixa um pouco menor que uma palma. Wong Teng estudou os três. O diretor Yu sorriu e disse. Abra e dê uma olhada. Wong Teng não agiu mais educadamente. Abriu a bolsa preta primeiro. Havia 10 pequenos cristais do tamanho de um polegar dentro, todos brilhando intensamente. Eram cristais azul gelo e pareciam ter sido feitos pela união de cristais de gelo naturais. Brilhavam intensamente sob a lâmpada. Estas são pedras de energia, disse o diretor Yu. Ouvi dizer que você é um guerreiro marcial do elemento gelo. Pedi especialmente a alguém que encontrasse 10 pedras de energia de classe baixa do elemento gelo, de nível amarelo, para você. Você pode usá-las para seu cultivo pessoal e outras coisas. Guerreiro marcial do elemento gelo. Wang Chenggu e Li Xiumei trocaram olhares ao ouvir isso. Ficaram perplexos. Wang Teng não era um guerreiro marcial do elemento fogo? Mas não era hora de investigar mais a fundo. Conseguiram apenas reprimir a curiosidade. Diretor, você é tão atencioso, exclamou Wang Teng, incontrolavelmente. Então, abriu o pequeno frasco de jade. 3 pílulas azul escura rolaram do frasco. Quando essas pequenas pílulas pousaram em sua palma, uma fragrância fresca e refrescante invadiu seu nariz, revigorando-o. Este é um Dan espiritual do elemento gelo. É um Dan espiritual do elemento gelo, de primeira classe e de baixo nível. Pode ajudar no seu cultivo, o diretor Yu apresentou-lhe o Dan espiritual. Outro elemento gelo. Wong Teng achou o diretor Yu um cara interessante. Assim que soube que era um guerreiro marcial do elemento gelo, imediatamente preparou todos aqueles itens do elemento gelo, úteis para guerreiros marciais do elemento gelo. Embora fossem recompensas, ele mais ou menos lhe devia um favor. O diretor Yu abriu a boca novamente. Se não tiver pressa em usá-los, pode guardá-los na garrafa de jade para evitar que seus efeitos se dissipem. Wong Teng assentiu. Ele colocou as 3 pílulas de volta na pequena garrafa de jade. A última era a caixa preta. Devia ser o presente misterioso de que o diretor Yu estava falando. Ele se perguntou o que havia dentro. Já estava satisfeito com as 2 primeiras recompensas, então não pôde deixar de ansiar pela terceira recompensa. Esta caixa tinha aproximadamente o tamanho da palma da sua mão. Wong Teng abriu a caixa e notou uma pedra preta como breu no meio. Um frio de perfurar os ossos exalava da pedra. O que é isso? Perguntou Wong Teng, curioso. Pedra de gelo escura. O diretor Yu disse lentamente essas 3 palavras, como se a pedra de gelo escura fosse um tesouro precioso. Uma leve aura de orgulho podia ser sentida em sua expressão. Infelizmente, ninguém presente tinha ouvido falar disso antes. Wong Teng também o olhava atordoado. Ele estava se gabando para um grupo de pessoas que não o entendiam. O diretor Yu sorriu sem jeito e disse: Esta pedra de gelo escura é um tesouro celestial do elemento gelo. Eu a peguei por acidente. Ela pode ser usada para forjar armas. Falando nisso, é uma verdadeira coincidência. Você é um guerreiro marcial do elemento gelo, então isso é perfeito para você. É muito pequeno. Wong Teng não sabia o quão preciosa a pedra de gelo escura era, então reclamou baixinho ao ver seu pequeno tamanho. Coffee. O diretor Yu tossiu sem jeito. Eu só tenho esta pequena pedra de gelo escura. Ela é realmente um pouco pequena, mas você pode complementá-la com outros materiais. Tenho certeza de que a qualidade da arma forjada aumentará exponencialmente. Se esta pedra de gelo escuro não fosse tão pequena a ponto de não permitir a forja de uma arma completa, seria impossível avaliar seu valor. O diretor Yu também não a teria dado a outras pessoas. Wong Teng franziu as sobrancelhas. Ele achava que este item era completamente inútil. Com base na declaração do diretor Yu, esta pedra era muito preciosa. Mas, por ser pequena, seu valor era bastante reduzido.
Não poderia ser usada para forjar uma arma completa e poderia não ser adequada para atuar como material suplementar. Afinal, forjar armas não era apenas combinar um monte de materiais diferentes casualmente. Era preciso fundir os materiais que se complementavam. Poderia haver conflitos entre alguns materiais, ou sua compatibilidade poderia não ser alta. Especialmente para um material raro como a pedra de gelo escuro, encontrar material altamente compatível com ela seria um incômodo. Quando o diretor Yu notou a falta de reação de Wang Teng por um longo tempo, ele sabia que talvez não tivesse gostado da recompensa. Por isso, ele disse: se você não quiser esta pedra de gelo escuro, eu posso trocá-la para você. Wang Teng sorriu calmamente. Gostei. Vou levar. Não precisa trocar. Enquanto falava, ele guardava a pedra de gelo escura. Olhando para as duas recompensas, percebeu que o diretor Yu havia se esforçado muito para isso. Para um aluno de alto nível no exame de artes marciais, o diretor da escola secundária Dongai número 1 havia se esforçado pessoalmente para preparar essas recompensas adequadas a ele. Wang Teng ficou muito grato. O diretor Yu imediatamente sorriu feliz ao ver Wang Teng aceitando os presentes. As recompensas não eram apenas um incentivo para os alunos excepcionais. Era também um investimento no futuro deles. Assim, se alcançassem bons resultados quando crescessem, naturalmente retribuiriam à antiga escola. Ele tinha grandes esperanças em Wang Teng. Se Wang Teng não gostasse da pedra de gelo escura, os efeitos dessas recompensas seriam bastante reduzidos. Não se poderia dizer que ele estava bajulando um aluno, mesmo sendo o diretor da escola secundária Dongai número 1. Ele simplesmente sabia que, se perdesse um aluno tão excepcional, se arrependeria. Wang Teng já era um guerreiro marcial. Suas conquistas no futuro eram inimagináveis. Quando chegasse a hora, se ele estivesse disposto a retribuir à sua antiga escola, o pagamento excederia em muito suas recompensas. Que bom que vocês gostaram. Já dei minhas recompensas. Não vou mais os incomodar. O diretor Yu se levantou e se preparou para sair. Diretor Yu, colegas professores, por que vocês não ficam sentados um pouco mais? Wang Chenggu os incentivou a ficar. Está tudo bem. Muitas coisas estão esperando que eu me acomode na escola, disse o diretor Yu com tato. Assim, Wang Chenggu enviou o diretor Yu e os outros líderes da escola, que vieram junto, para a entrada. Ele os observou enquanto dirigiam seus carros e saíam. Sua expressão era um pouco complicada enquanto ele estava parado na porta. Capítulo 97. O jogo não era mais divertido ou o álcool não era agradável. Após se despedir do diretor Yu e dos líderes da escola, Wang Chenggu parou na porta, com muitas emoções fervilhando dentro dele. Por que você está parado aqui, atordoado, parecendo que pode morrer sem arrependimentos? Li Xiumei colocou a cabeça para fora das costas dele e o olhou com curiosidade. A atmosfera foi destruída em um instante. Wang Chenggu respirou fundo. No final, ele não disse nada. Apenas entrou na sala de estar, frustrado. Viu Wang Teng examinando as recompensas na mesa. Ele exclamou: estes não são itens comuns. Parece que seu diretor se esforçou muito desta vez. Se nosso filho não fosse excepcional o suficiente, por que eles o presenteariam com esses itens preciosos? Li Xiumei disse orgulhosamente. Wang Teng ignorou a ostentação de seus pais. Como filho deles, ele sentia que não deveria privá-los cruelmente da única alegria que restava em suas vidas. Ele olhou para os 3 itens à sua frente, especialmente a pedra de gelo escura na caixa. O diretor Yu disse que era extremamente preciosa, mas não tinha uma ideia exata de seu valor. Parece que preciso encontrar um tempo para pesquisar ou perguntar a alguém que a conheça. Wang Teng ficou com a pedra negra. A família de 3 pessoas finalmente pôde sentar e fazer sua refeição. Ao mesmo tempo, na cidade de Jiang, a notícia de que o clã Punho de Ferro havia sido aniquilado não pôde mais ficar escondida. Os membros do clã Punho de Ferro que estavam fora para fazer negócios tiveram sorte e conseguiram escapar da provação. Quando retornaram à sede, notaram que a entrada principal estava escancarada e todo o prédio em silêncio. Então, viram a cena que nunca conseguiriam apagar da memória. Horrível! Cadáveres cobriam todo o chão com uma expressão de medo em seus rostos,
Eles não morreram em paz. Os sobreviventes sortudos estavam morrendo de medo. Algumas pessoas queriam ver as imagens de vigilância para descobrir o que aconteceu, mas todas as câmeras foram destruídas. Não havia nenhuma evidência de vida. Todo o dinheiro e itens caros haviam desaparecido. O clã Punho de Ferro ficou com uma casca vazia. Aquele refém foi salvo por alguém. Poderia ser alguém do lado dele? Disse uma pessoa de repente. Seja ou não, todos os discípulos marciais avançados no quartel-general foram mortos. Você acha que podemos recuperar nossa posição anterior sozinhos? Disse outra pessoa, tremendo de medo. Além disso, a notícia de que o clã Punho de Ferro foi aniquilado se espalhará em breve. Nossos inimigos não nos deixarão ir tão facilmente. Onde estão aquelas pessoas da capital Shira? Eles têm um guerreiro marcial entre eles. Se isso realmente foi feito pelos homens do refém, a situação do nosso clã Punho de Ferro é toda causada por eles. Você está planejando encontrá-los para se vingar? Alguém zombou. Vamos nos dispersar. O clã Punho de Ferro não existe mais, disse alguém fracamente. Os olhares de todos pousaram naquele sujeito. Ele riu sem jeito e disse: estou apenas fazendo uma sugestão casual. Não olhem para mim. Vamos nos dispersar. Certo, vamos nos dispersar. Adeus a todos. Espero não ver nenhum de vocês novamente no futuro. Todos se dispersaram em um instante. Eles partiram sem mostrar qualquer sinal de hesitação. Apenas a pessoa que sugeriu ficou parada no local, atordoada. O clã Punho de Ferro se foi. Na luxuosa suíte presidencial de um hotel na cidade de Jiang, um homem falou. Em frente a esse homem de meia idade, um jovem de 20 anos com cabelo curto estava sentado em uma cadeira. Ele estava vestindo um roupão de banho e girando a taça de vinho em sua mão. O vinho tinto na taça girou levemente. O jovem disse calmamente: "Oh, eu fiz uma viagem pessoalmente. Quase todos foram mortos com um único golpe, incluindo os discípulos marciais em estágio avançado. O chefe do clã Punho de Ferro também se foi. No entanto, há marcas de queimaduras encontradas no local", continuou o homem de meia idade. Guerreiro marcial? Guerreiro marcial do elemento fogo? O jovem ergueu as sobrancelhas. Ele terminou o vinho tinto em sua mão de um só gole. É o meu palpite também, o homem de meia idade assentiu e respondeu. PDT, vamos voltar para a capital Shira. Deixe que outros cuidem dessas coisas diversas. Estou irritado. O jovem espreguiçou-se e zombou. Você não vai agir? Perguntou o homem de meia idade. Eu disse que vou voltar para a capital Shira, disse o jovem friamente. Sim, Wang Teng não sabia das cenas que se passavam na cidade de Jiang. Quanto à situação de Wang Chenggu, ele sabia pelo chefe do clã Punho de Ferro que o outro grupo era da capital Shira. Em sua vida passada, as pessoas que haviam eliminado a família Wang também eram da capital Shira. Embora o momento não fosse o certo, eram provavelmente as mesmas pessoas. Esta era a era das artes marciais, e havia um guerreiro marcial do lado oposto. Isso fazia sentido. Com base em quão poderosos eles eram, eles definitivamente teriam um guerreiro marcial. À sua frente, a família Wang era tão fraca quanto uma formiga. Mas ele era variável. Agora, Wang Teng era o melhor aluno do exame de artes marciais. Até o governador Jiang sabia quem ele era. A outra parte não ousaria tocar na família Wang facilmente. A família Wang não teria nenhum perigo de vida em Dongai. Senão, as manchetes no dia seguinte seriam: o melhor aluno do exame de artes marciais em Dongai foi exterminados? Isso não foi apenas um tapa na cara de Dongai. Foi um desafio à autoridade da lei chinesa. Não importava o quão poderosa a outra parte fosse, eles não podiam agir sem medo. Portanto, a família Wang estava temporariamente segura. No entanto, ele ainda precisava se proteger contra os atos secretos da outra parte. Contanto que estivessem dentro das regras, esses atos eram permitidos. A família Wang não conseguiu evitá-los. Wang Chenggu e o avô de Wang Teng eram todos velhos e astutos no mundo dos negócios. Naturalmente, não ficariam sentados esperando que seus inimigos os procurassem sem fazer nenhum preparo. Wang Teng não precisava se preocupar com a empresa. Agora, o que ele precisava fazer era aumentar suas capacidades o mais rápido possível.
Se ele fosse poderoso o suficiente, poderia matar todos os seus inimigos com um único golpe de espada. A única coisa que Wang Teng não conseguia entender era como a família Wang conseguia provocar aquelas pessoas. Afinal, a outra parte tinha uma origem enorme e poderosa. Ele fez a mesma pergunta a Wang Chengguo antes, mas seu pai não sabia a resposta. Ele foi sequestrado sem motivo, então ele também estava completamente confuso. Nesse momento, Wang Teng encontrou Xu Jie e seus outros amigos em um bar tranquilo. Havia cervejas, sucos de frutas e todos os tipos de petiscos na mesa. Todos estavam conversando e rindo. Melhor aluno para o exame de artes marciais. De repente, Xu Jie gritou surpreso. Os três olharam para Wang Teng, atônitos. Antes disso, tinham ouvido dizer que seu resultado não era ruim, mas sabiam apenas que ele era o melhor aluno agora. Por um momento, eles apenas se entreolharam, sem saber o que dizer. Wang Teng já estava acostumado a esse tipo de reação. Todos que ouvissem a notícia pela primeira vez ficariam perplexos. Suspiro, ele era um fracasso. Felizmente, o sistema não o abandonou. Wang Teng suspirou em seu coração. Começou a comer lanches sozinho e deixou o trio continuar seu espanto. Depois que recuperassem os sentidos, continuariam a conversa. Poucos minutos depois, os três finalmente voltaram a si. Parabéns, irmão Wang Teng. Xu Jie disse em um tom complicado. No passado, todos eles eram inúteis e arrogantes, ricos de segunda geração aos olhos de outras pessoas. Mas agora, Wang Teng havia subido ao céu com um salto. Xu Jie se sentiu magoado. Não era bom permanecerem juntos como uma família amorosa e reprovarem na prova juntos? O jogo não era mais divertido ou o vinho não era bom? Por que ele precisava se concentrar nos estudos? Por que se tornou o aluno estrela que sempre odiou? Xu Jie começou a duvidar de sua vida. A sensação solitária de abandono tomou conta de todo o seu corpo, e uma aura canela escura se espalhou ao seu redor. Wang Teng, Bai Wei, Yu Hao. Capítulo 98. A vida não se resume a se resignar às circunstâncias. O estímulo para Xu Jie não era leve. Por algum tempo, ele se sentiu desanimado. Ele já havia decidido repetir o terceiro ano e praticar suas artes marciais corretamente. Ele deveria fazer o exame de artes marciais no ano seguinte. Ele não estava infeliz por Wang Teng ter conseguido passar. Ele estava apenas com um pouco de inveja. Na verdade, ele havia previsto esse resultado de antemão. Afinal, Wang Teng já havia demonstrado a habilidade de um discípulo marcial em estágio avançado à sua frente. Mas, desta vez, Wang Teng se saiu um pouco bem demais, tão bem que começou a duvidar de sua vida. Seus resultados costumavam ser iguais. Agora, um tinha que repetir o ano, enquanto o outro conseguia entrar na universidade. Mesmo assim, ele ainda tinha a esperança de alcançá-lo e não ficar muito para trás. No entanto, se Wang Teng entrasse em uma universidade como a primeira universidade, ele sabia que, não importa o quanto se esforçasse, nunca seria capaz de alcançá-lo. A distância o fez sentir desespero. Irmão Wang Teng, você é realmente um monstro. Não me atrevo a me comparar a você. Xu Jie suspirou e tomou um grande gole de cerveja. Não pense assim. Se você não se comparar, como sabe que não será capaz de me vencer? Disse Wang Teng. Xu Jie pensou que Wang Teng o estava consolando e se sentiu um pouco feliz. Mas, inesperadamente, Wang Teng continuou. Você só saberá que não pode vencer após se comparar. Xu Jie, você não precisa me consolar, mas por que está me machucando? Ainda podemos ser bons amigos? Só amigos lhe dirão a verdade. Confie em mim, a vida não é apenas sobre se resignar às circunstâncias agora. Também há resignação ao destino no futuro, disse Wang Teng. PDT. Bai Wei cuspiu um gole de suco de fruta ao ouvir essa frase. Yu Hao engasgou e tossiu sem parar. Irmão Wang Teng, o ditado diz assim: a vida não é só se resignar às circunstâncias agora, há também poesia e o futuro. Bai Wei revirou os olhos para Wang Teng. Por que ela não percebeu o quão atrevido ele era no passado? Estou confortando Xu Jie. Afinal, há muitos estímulos na vida. Ele precisa se acostumar com eles mais cedo.
Após alguns choques, você se acostumará com eles, disse Wang Teng. Havia uma bola de ar presa no peito de Xu Jie. Ele se sentiu extremamente frustrado. Suas pupilas se moveram e ele disse de repente: minha irmã vai voltar em breve. O quê? Desta vez, foi a vez de Wang Teng fazer uma expressão feia. Seu rosto mudou imediatamente. Foi muito interessante de assistir. Xu Jie sorriu maliciosamente. A irmã Xu Hui voltou? Bai Wei ficou agradavelmente surpresa. Aquela diabinha. Wang Teng cerrou os dentes. Xu Hui era a irmã mais velha de Xu Jie. Eles se conheciam desde crianças, mas as lembranças não eram ótimas. Qualquer um que tivesse tirado as calças e levado um tapa na cara quando criança não teria nenhuma lembrança boa disso. Não, ele precisava ficar o mais longe possível dela. Não podia deixar o diabo vê-lo. Senão, não conseguiria prever o que ela faria. Irmão Wang Teng, minha irmã sempre falou de você. Ela até disse que, depois que voltar, precisa te arrastar para um encontro, disse Xu Jie. Bai Wei e Yu Hao riram baixinho ao lado. Eles nunca haviam recebido esse tipo de tratamento antes. Xu Hui sempre tratou Wang Teng excepcionalmente bem. Na verdade, ela sempre o atormentava. O rosto de Wang Teng ficou verde. Eu não sou livre. Diga a ela que não sou livre. Não me procure se não houver nada importante. Eu não posso tomar a decisão. Se ela for à sua casa te procurar, eu não posso te ajudar. Xu Jie deu de ombros. Oh, merda, Wang Teng disse frustrado. Eu não tenho nada, mas tenho uma irmã mais velha. Xu Jie sorriu maliciosamente. Ele sentiu que finalmente havia recuperado um pouco do seu ego. Por algum motivo, ele se sentia confortável. Não havia pressão para trair sua irmã mais velha. Bai Wei e Yu Hao caíram na gargalhada. Era difícil fazer Wang Teng sofrer um revés. Esse tipo de cena interessante raramente acontecia. Após brincar por algum tempo, Bai Wei perguntou: ouvi dizer que a irmã Xu Hui já atingiu o auge de uma discípula marcial em estágio avançado. Ela já atingiu seu auge? Ela avançou com sucesso para guerreira marcial há meio mês. Xu Jie estava um pouco orgulhoso. Ele disse com entusiasmo: depois que ela voltar desta vez, pretendo pedir a ela que me treine adequadamente. Não tenho muita esperança de me tornar um discípulo marcial em estágio avançado, mas devo me tornar um discípulo marcial em estágio intermediário. Guerreiro marcial. Wang Teng ficou um pouco surpreso. Sua lembrança de Xu Hui parou em sua vida passada. Ele não esperava que o demônio fosse uma guerreira marcial nesta vida. Droga, ela seria mais difícil de lidar. Era o que ele estava pensando, mas disse: com um guerreiro marcial te guiando e os recursos que sua família está te dando, há uma grande chance de você se tornar um discípulo marcial de nível intermediário num ano. Espero que sim. Quando meu pai soube que eu queria praticar artes marciais, ele ficou tão feliz que não conseguiu dormir a noite inteira. Ele até decidiu usar suas economias particulares para me patrocinar, disse Xu Jie sorrindo. Wang Teng fez um sinal de positivo com o polegar. O tio Xu é incrível. Ele consegue ter um estoque particular sob os olhos da sua mãe. Coffee. Xu Jie estava entre o riso e as lágrimas. Seu ponto de preocupação está um pouco fora do lugar. Xu Jie, podemos praticar juntas. Depois que a irmã Xu Hui voltar, você pode pedir a ela para me ensinar também, disse Yu Hao, ansioso. Isso é um assunto pequeno. Você pode simplesmente vir à minha casa no futuro, disse Xu Jie generosamente. Bai Wei os ouviu discutindo artes marciais ao lado. De repente, sentiu-se um pouco deprimida. Até Xu Jie tinha um alvo. E ela? Wang Teng entraria na universidade em breve como o melhor aluno do exame de artes marciais. Ele definitivamente voaria mais alto no futuro. Será que ela só conseguiria vê-lo voar? Bai Wei questionou seu próprio coração. Por um segundo, ficou sem palavras. Eles conversaram até tarde da noite. Wang Teng só voltou para casa depois das 23 horas. Tomou um banho e deitou-se na cama. Seu espírito estava próximo de 100. Wang Teng planejava ir ao hospital psiquiátrico e coletar mais uma rodada de atributos. No entanto, era difícil entrar no hospital psiquiátrico durante o dia, então ele só podia entrar secretamente depois da meia-noite.
Mas seu vestibular tinha acabado de terminar. Era um raro momento de relaxamento para ele, então decidiu esperar alguns dias primeiro. O hospital psiquiátrico não fugiria. Uma noite silenciosa. No dia seguinte, Wang Teng foi à casa que havia alugado na cidade universitária. O ovo de corvo ainda parecia o mesmo. Não havia nenhum sinal de eclosão. Ele enviou uma mensagem de WeChat para a bela dona da loja, Lucy Kim, que conheceu na loja de animais. Lucy Kim, é normal. Não se preocupe. Os animais ovíparos agora têm um processo de eclosão mais complicado após serem influenciados pela força. Seu ciclo de desenvolvimento é mais longo. Wang Teng ponderou por um momento. Animais normais já eram assim, muito menos o ovo de uma besta estelar. Era razoável que seu processo de eclosão fosse mais longo. Ele decidiu deixar levar seu tempo. Wang Teng, tudo bem. Obrigado. Wang Teng respondeu com uma mensagem de WeChat para expressar sua gratidão. Lucy Kim, eu deveria ser o único a agradecer. Se você não tivesse me salvado antes, eu definitivamente teria me machucado. Lucy Kim hesitou por um momento antes de enviar a próxima mensagem. Lucy Kim, você está livre? Deixe-me te pagar uma refeição. Wang Teng, não precisa. Qualquer outra pessoa fará o mesmo. Wang Teng se sentiu envergonhado. Se a outra parte soubesse que o corvo gigante veio para Dongai por causa dele e que tudo o que aconteceu depois foi culpa dele, como ela se sentiria? Lucy Kim, precisa. Se você não me deixar te pagar, isso ficará para sempre na minha mente. O tom de Lucy Kim parecia sério. Wang Teng, tudo bem. Você pode me dizer o endereço e o horário. Vamos nos encontrar e fazer uma refeição casual. Não precisa gastar muito. Wang Teng se sentiu impotente, mas ainda assim concordou. Essa linda irmã era um pouco direta. Mas, como ela era uma beldade, ele poderia se deleitar. Seria um desperdício se ele não fosse para a refeição. Lucy Kim, certo, então está decidido. Lucy Kim enviou apressadamente a hora e o endereço. Ela parecia ter preparado tudo há muito tempo. Ida Plaza. Wang Teng olhou o endereço e a hora. Estava tudo bem para ele. Ele respondeu: certo, chegarei na hora. Capítulo 99. A oferta das 3 melhores academias de artes marciais à tarde. Wang Teng chegou a um restaurante de buffet de frutos do mar, como planejado, no 4º andar do Ida Plaza. Ele examinou o restaurante e viu Lucy Kim acenado para ele. Ele acenou para ela e se aproximou. Wang Teng disse: por que você chegou tão cedo? Eu sou a única que está pagando, então tenho que chegar cedo. Lucy Kim puxou o cabelo para trás e sorriu. Você é muito educado. Na verdade, não há necessidade de fazer isso. Você também respondeu às minhas perguntas sobre a incubação de ovos. Na verdade, ainda terei que incomodá-lo no futuro. Vamos parar de agradecer reciprocamente. Se você tiver alguma dúvida, vá em frente e me pergunte. Venha, vamos dar uma olhada na comida primeiro. Lucy Kim passou o cardápio para Wang Teng. Os dois pediram alguns pratos. O serviço deste restaurante foi rápido. Os pratos que eles pediram vieram continuamente. Wang Teng e Lucy Kim conversaram enquanto comiam os frutos do mar. De repente, Wang Teng ouviu algo e perguntou surpreso: você também conhece bestas mutantes e bestas estelares? Sim, é difícil fazer negócios com animais de estimação agora. Cada vez mais pessoas estão criando bestas mutantes. Elas querem parecer de alta classe, então eu também tenho que me concentrar em produtos de alta classe relacionados a bestas mutantes e bestas estelares, disse Lucy Kim. Isso não é fácil. Bestas mutantes e bestas estelares podem ser fatais. Você é apenas uma pessoa normal. Será difícil para você lidar com elas. Wang Teng franziu a testa. Eu sei. É por isso que não pretendo vender bestas mutantes de grande porte. Vou mirar nas pequenas, e elas só podem ser filhotes. Na verdade, bestas mutantes são semelhantes a animais normais. Se você começar a treiná-las quando são filhotes, elas normalmente não machucarão seu mestre, respondeu Lucy Kim. Algumas são naturalmente ferozes. Você precisa ter cuidado. Wang Teng não disse muito e apenas a lembrou. Ok, vou anotar isso. Lucy Kim assentiu e sorriu. Ambos apreciaram a refeição.
O relacionamento de Wang Teng e Lu Ziqin se estreitou um pouco. No passado, eram apenas conhecidos, mas agora podiam ser considerados amigos. Pelo menos Wang Teng sentiu que podia procurar Lu Ziqin e perguntou sobre questões de incubação com mais conforto agora. Se precisar de ajuda no futuro, pode me procurar, disse Wang Teng a Lu Ziqin antes de se separarem. Tudo bem, não serei educado com você. Lu Ziqin sorriu. Ela já havia testemunhado a habilidade de Wang Teng, então sabia o quão importante era essa conexão. Depois que os dois se despediram, Wang Teng voltou para casa. No entanto, ele não esperava que a atmosfera em casa fosse tão estranha. Os 3 diretores das 3 principais academias de artes marciais de Donghai estavam sentados em sua sala de estar naquele momento, olhando um para o outro sem jeito. Wang Chenggu e Li Xiumei sentaram-se ao lado, olhando um para o outro em silêncio. Donghai era uma das poucas cidades mais importantes da China. Os diretores das 3 principais academias de artes marciais não eram apenas poderosos, mas também tinham grande influência. Pode-se dizer que faziam parte do alto escalão de Donghai. Pode-se até dizer que controlavam a cidade. A posição da família Wang não era nada comparado a eles. Era como a diferença entre um elefante e uma formiga. Portanto, Wang Chenggu estava em um dilema. Ele não podia se dar ao luxo de ofender nenhum deles. Quando viram Wang Teng voltando para casa, os dois soltaram um suspiro de alívio. Wang Chenggu disse: "Meu filho voltou. Por que vocês não o procuram?" Ele empurrou o fardo suavemente, sem qualquer hesitação. Wang Teng sentiu imediatamente os olhares dos diretores pousarem sobre ele. Eram tão intensos que parecia que queriam arrancar sua pele. Coffee. Chefes, eu não sou gay. Wang Teng, não vamos enrolar. Hoje, nós 3 viemos buscá-lo. Você pode dar uma olhada em nossas condições e tomar uma decisão. O diretor do Palácio Marcial Lei Tin era um sujeito impaciente. Ele não aceitava pessoas indecisas, então foi muito direto. Isso mesmo, um guerreiro marcial deve ser decidido. Veja nossas propostas e escolha sua academia. Fu Tiandao concordou e disse. Ele não mencionou que Wang Teng já era um discípulo marcial do Palácio Marcial Jixin. Afinal, discípulos marciais e guerreiros marciais eram diferentes. Ele não usaria isso para confundir Wang Teng. Além disso, mesmo sendo um guerreiro marcial do Palácio Marcial Jixin, ele ainda poderia ser arrebatado por outras academias marciais. No final das contas, dependia das condições de todos. Aquele que conseguisse melhores condições seria o vencedor. Wang Teng era o melhor aluno do exame de artes marciais e havia se tornado um guerreiro marcial tão jovem. Os 3 diretores estavam determinados a conquistá-lo. Talentos eram raros na era dos guerreiros marciais. Talentos incríveis eram ainda mais raros. Havia menos de 10 pessoas na China que conseguiam se tornar guerreiros marciais na idade dele. Essa era a soma de todos os anos recentes combinados. O mais importante era que a maioria desses jovens vinha de famílias de guerreiros marciais. Eles tinham amplos recursos com orientação pessoal de guerreiros marciais. Wang Teng não podia ser comparado a eles. Além disso, ele foi capaz de matar uma besta estelar pouco após se tornar um guerreiro marcial. Com base no que eles sabiam, apenas 1 ou 2 desses talentos conseguiram isso. A maioria deles apenas seguiu seus superiores e ganhou experiência. Eles não fizeram muito. Era por isso que tinham grandes esperanças para o futuro de Wang Teng. Ele tinha alto potencial e era poderoso. Sua formação também não era muito complicada. Quem não gostaria dele? Assim, os 3 pediram aos seus superiores as melhores condições e benefícios que eles pudessem oferecer. Negociar não funcionaria neste caso. Eles imediatamente deram ao Wang Teng o melhor que puderam na primeira reunião. Era uma disputa de quem era mais ousado. Wang Teng sorriu ao vê-los tão diretos e com a expressão de: "Somos muito ricos, podem pedir qualquer coisa." "Chefe, tomem um chá." Wang Teng sentou-se à frente deles e serviu-lhes chá. Então, fez a pergunta que tinha em mente: haverá um conflito entre a Academia de Artes Marciais e a escola? Não se preocupem com isso. A escola é uma organização pública. Não entrará em conflito com os interesses da Academia de Artes Marciais.
Mesmo que se candidatem a uma faculdade militar com regras rigorosas, deixaremos que priorizem a sua faculdade. Tudo isso pode ser escrito na proposta. Muitos guerreiros poderosos em faculdades e até mesmo no exército têm seus nomes em nossa academia, explicou Fu Tiandao. Isso mesmo. Jiang Hong e Gu Efei concordaram com a cabeça. Wang Teng assentiu. Ele pegou as 3 propostas sobre a mesa e deu uma olhada. Os nomes das 3 academias de artes marciais estavam escritos no topo. Ele pulou a primeira proposta preparada pela Casa Marcial Jixin e olhou primeiro para a proposta da Casa Marcial Leitin. Os diretores da Casa Marcial Leitin e da Casa Marcial Bailian imediatamente ergueram as sobrancelhas. Era um tratamento desigual. Era óbvio que Wang Teng preferia a Casa Marcial Jixin. Ele leu as propostas deles primeiro e deixou a proposta da Casa Marcial Jixin para o final. Se as 3 propostas tivessem conteúdo semelhante, Wang Teng escolheria definitivamente a Casa Marcial Jixin. Este era realmente o caso. Afinal, Wang Teng treinava na Casa Marcial Jixin há algum tempo, então estava familiarizado com o ambiente de lá. Fu Tiandao viu Wang Teng pegar a proposta da Casa Marcial Jixin e lê-la em silêncio após terminar de ler as outras 2 propostas. Ele ergueu as sobrancelhas para Jiang Hong e Gu Efei. Um sorriso confiante e encantado surgiu no canto de seus lábios. Jiang Hong e Gu Heifei instantaneamente tiveram um mau pressentimento. Wang Teng terminou finalmente de ler todas as propostas. Ele colocou as propostas em suas mãos e suspirou. O olhar de todos pousou nele. Como está? Wang Shenggu perguntou, agitado. Na verdade, ele realmente queria dar uma olhada no conteúdo das propostas. O Sr. Wang também pode dar uma olhada. Fu Tiandao sorriu e entregou as propostas a ele. Depois que Wang Shenggu terminou de lê-las, percebeu que Wang Teng provavelmente já havia tomado sua decisão. Se fosse ele, tomaria a mesma decisão também. Eu escolho o Palácio Marcial Jixin. Como esperado, Wang Teng respondeu sem hesitar. Capítulo 100. Proposta de grau ISS da Casa Marcial Jixin. Eu escolho a Casa Marcial Jixin. No momento em que Wang Teng terminou de falar, os diretores da Casa Marcial Leitin e da Casa Marcial Bailian ficaram em silêncio. Fu Tiandao riu alto. Pessoal, obrigado. Podemos dar uma olhada na sua proposta? Jiang Hong perguntou relutantemente. Ele precisava saber por que ele perdeu. Gu Efei olhou para Fu Tiandao com a mesma expressão. As 3 academias de artes marciais eram concorrentes. Qualquer talento perdido era perda deles. Por favor, disse Fu Tiandao indiferentemente. Os 2 diretores imediatamente aceitaram a proposta da Casa Marcial Jixin e se inclinaram juntos. Eles leram a proposta rapidamente. Fu Tiandao, você é louco. Os olhos de Jiang Hong se arregalaram de espanto quando ele viu a proposta. Você sabe o que esta proposta significa? Gu Efei não pôde deixar de perguntar. Entreguei esta proposta à sede, e nosso presidente a aprovou pessoalmente. Foi assim que a decisão foi tomada. O que vocês acham? Aceitam a derrota? Perguntou Fu Tiandao. Seu presidente aprovou pessoalmente. Vocês venceram. Impressionante. Os 2 trocaram olhares. Só podiam demonstrar respeito. Qual era a diferença? Quando relataram sua proposta à sede, desperdiçaram muita saliva antes de finalmente conseguirem a proposta de nível S. E quanto ao Palácio Marcial Jixin? Eles imediatamente apresentaram a proposta de nível ISS, o mais alto. A diferença parecia ser de apenas 2 níveis, mas era um abismo. Em suas memórias, as 3 principais academias de artes marciais haviam aprovado apenas 23 propostas de nível SS nos últimos anos. Agora, essas pessoas eram todas figuras poderosas. Todas tinham potencial para chegar ao nível geral. Na verdade, os diretores também queriam se candidatar à proposta de nível SS para Wang Teng. Eles achavam que Wang Teng tinha esse potencial. Mas as pessoas acima tinham suas dúvidas. Eles achavam que o futuro era cheio de acidentes e probabilidades. Eles deveriam investir em talentos, mas não investir muito de uma só vez. Por isso, sugeriram que ele recebesse a proposta de nível S primeiro. Depois que ele ingressasse na Academia de Artes Marciais, eles o observariam por algum tempo.
Se seu desempenho fosse excepcional, considerariam mudar sua proposta para nível SS. A maioria dos talentos que assinaram uma proposta de nível SS passou por esse caminho. Pouquíssimos deles receberam propostas de nível SS imediatamente. Quanto às propostas de nível ISS, havia menos de 5. Essas 5 pessoas eram todas guerreiros marciais de nível geral agora. Todos tinham menos de 35 anos, então definitivamente se tornariam pilares importantes da China no futuro. Essa era a diferença. O Palácio Marcial Jixin deu a Wang Teng uma proposta de nível ISS, enquanto o Palácio Marcial Leitin e o Palácio Marcial Beilian só podiam dar uma proposta de nível S. Pareciam um pouco mesquinhos em comparação. Jiang Hong e Gu Fei se sentiram um pouco desanimados. Não tinham mais ânimo para comparar. Isso é cruel da sua parte. Mas ainda assim, encaravam Fu Tiandao. Os dois ficaram um pouco envergonhados. Disseram a Wang Teng: sentimos muito pelas nossas propostas. Eles haviam testemunhado pessoalmente a avaliação de combate de Wang Teng e estavam confiantes em seu futuro. Infelizmente, não podiam tomar a decisão sozinhos. Era uma pena que não tivessem esse talento. Você está sendo educado demais. Sou grato por ter tanta consideração por mim, respondeu Wang Teng apressadamente. Os dois diretores se sentiram muito melhor graças à modéstia de Wang Teng. Fu Tiandao assentiu secretamente ao ver a cena ao lado. Demonstrar suas habilidades quando deveria e manter a humildade na hora certa, isso era sinal de um bom caráter. Ele ficou encantado com o desempenho de Wang Teng. Como você já tomou sua decisão, não vamos mais o incomodar. Os dois se levantaram e foram embora. Após se despedir, Wang Teng voltou para a sala de estar. Assine esta proposta para o caso de acontecer algum acidente, disse Fu Tiandao. Diretor Fu, você tem tanta confiança em mim? Wang Teng não tinha pressa. Em vez disso, perguntou-lhe de volta. Haha, não sou o único que confia em você. Nosso presidente também tem grandes esperanças em você. Você tem treinado em nossa academia de artes marciais. Não pense que pode esconder isso de mim. Fu Tiandao sorriu misteriosamente. O coração de Wang Teng disparou. Mas não precisa se preocupar. Todo mundo tem seus segredos, especialmente os guerreiros marciais. Eles têm ainda mais segredos. Fu Tiandao parecia saber o que ele estava pensando, então o tranquilizou com indiferença. Wang Teng não disse muita coisa. Assinou seu nome na proposta. Fu Tiandao assentiu satisfeito. Ele passou um relógio de pulso preto para Wang Teng. Este é o relógio de pulso da força inventado pelos guerreiros marciais. É feito de um material especial e não é afetado por água ou fogo. Pode até resistir ao ataque de um guerreiro marcial sem quebrar. Após inserir suas informações pessoais, você poderá acessar o site interno da nossa Academia de Artes Marciais, Jixin. Os recursos no valor de $1 bilhão mencionados na proposta serão transferidos para sua conta em lotes. Você pode comprar os recursos que desejar no site interno da nossa Academia de Artes Marciais. Mas você deve considerar com cuidado. Não desperdice essa enorme quantia de dinheiro. Se você a aproveitar ao máximo, poderá aprimorar significativamente suas habilidades. Além disso, você tem 3 chances de buscar orientação do nosso presidente. Esta é uma oportunidade rara. Muitos talentos não conseguem essa chance. Você deve aproveitá-la. Finalmente, este é o direito de comprar uma casa no Jardim dos Cervos. As pessoas que moram lá são todas familiares de guerreiros marciais. O Jardim dos Cervos está sob o nome das 3 principais academias de artes marciais, então a segurança lá é muito alta. Até agora, ninguém ousou criar problemas lá. Sei que sua família teve problemas recentemente, então, se você se mudar para lá, não precisará se preocupar com a segurança deles. Wang Teng ouviu com atenção. Tudo isso estava escrito na proposta, mas o lembrete de Fu Tiandao valia a pena ser considerado. As ofertas eram todas generosas, especialmente a última. Era exatamente o que ele queria. Se seus pais se mudassem para o Jardim dos Cervos, ele também se sentiria mais à vontade. Li Xiumei não tinha lido a proposta naquele momento, então, quando ouviu a explicação de Fu Tiandao, ficou perplexa. $1 bilhão em recursos.
Os bens de seu filho haviam superado os muitos anos de trabalho árduo de seu marido. Era difícil não se surpreender. Os guerreiros marciais eram todos tão ricos? Wang Chenggu sentiu-se um pouco deprimido. Por direito, ser superado pelo filho deveria ser uma coisa feliz. Mas esse dinheiro era tão fácil de ganhar. Era tão fácil que o estimulou muito. No entanto, o direito de comprar uma casa no Jardim dos Cervos também fez seus olhos brilharem. Um homem só conseguia seguir em frente sem preocupações se sua família estivesse segura. Vocês precisarão se inscrever na universidade amanhã. Já decidiram para qual querem ir? Perguntou Fu Tiandao. Ainda não. Dei uma olhada nas notas de corte das universidades este ano. Acho que vou conseguir entrar em todas, disse Wang Teng. Após a divulgação do resultado, todas as escolas divulgaram suas notas de corte imediatamente. O exame de artes marciais era diferente do vestibular normal. Para o vestibular normal, as notas de corte das escolas só seriam divulgadas após o processo seletivo. Muitos alunos não conseguiram se inscrever nas universidades certas e não conseguiram entrar nas que queriam. Foi uma pena. Quanto ao exame de artes marciais, as escolas não foram as únicas a escolher os alunos. Os alunos também estavam escolhendo as universidades. Assim, as notas de corte foram divulgadas antecipadamente. Com a sua pontuação, você não terá problemas para entrar em nenhuma universidade. O problema é escolher a que mais lhe convém. O resultado do seu exame já foi enviado para todas as principais universidades. Contanto que não sejam cegos, acredito que logo o procurarão. Podem até o procurar na sua escola amanhã, disse Fu Tiandao com um sorriso. Isso é tão problemático. Wang Teng deu um sorriso amargo. De repente, pensou em algo e perguntou: Diretor, o senhor tem alguma sugestão? Fu Tiandao sorriu e respondeu: os recursos, a atmosfera e a capacidade dos professores das principais universidades são praticamente os mesmos. Os recursos são obtidos por meio da competição. Quanto mais notável uma pessoa for, mais recursos o país lhe distribuirá. Portanto, bons alunos nunca carecem de recursos. Nos últimos anos, a Universidade Donghai e o Colégio Militar Huanghai têm crescido aos poucos. Não há muita diferença entre eles e a primeira universidade. Eles até conseguiram derrotar as outras universidades na grande competição de artes marciais algumas vezes e ganharam o campeonato. Comparando o colégio militar com as universidades comuns, os colégios militares são mais rigorosos. Eles têm mais controle sobre a liberdade do aluno, mas há uma vantagem. Fu Tiandao fez uma pausa neste ponto. Ele só continuou quando viu Wang Teng olhando para ele. O colégio militar é um caminho rápido para ganhar poder. Se você for excepcional o suficiente e conquistar feitos militares, poderá assumir o comando de um exército no futuro. Você terá grande influência, especialmente no continente Xinguang. Não me importo de dizer que estamos formando grandes tropas. Precisamos enviar novas tropas para lá com urgência.